Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade às nossas leituras litúrgicas dominicais. Vamos trabalhar o 27º domingo do tempo comum, ano A, Evangelho de São Mateus, nosso 46º encontro. A igreja é um dom de Deus. Ela não pertence aos homens, ela pertence a Cristo Jesus. Ele é o Senhor da sua igreja. Sob esta pedra edificarei a minha igreja. Pronome possessivo mostra que a igreja pertence a Cristo. Mateus 16, versículo 18. Ela não é de Pedro, nem de nenhum dos apóstolos. Não pertence a homem algum. Pedro e os apóstolos e seus sucessores são cuidadores, guardiães do bom depósito da fé que sustenta a comunidade de fé, a igreja. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Não compete àqueles que devem zelar pela igreja tomar posse e desfazer daquilo que não lhes pertence. Evitar se deve às pretensões, os carreirismo, tão criticado pelo Papa Bento XVI, daqueles que, ávidos de honra, procuram satisfazer suas próprias vaidades, mas exercer um cargo na igreja é um exercício de humildade, é um serviço, uma diaconia. Os agressivos com aqueles enviados do dono da vinha, cabe então que eles tomem consciência que eles devem de cuidar da vinha, fazê-la produzir, não dispor dela. Cabe àqueles que estão à frente zelar, como diz São Paulo, pelo bem da unidade da igreja, por tudo que é nobre, o que é justo e puro, tudo que é amável e de boa reputação, tudo que é virtude e digno de louvor. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, será a nossa segunda leitura. Eu não posso, então, dispor do depósito da tradição. Este depósito foi recebido, deve ser mantido intacto, sem mudança. É o conteúdo daquilo que cremos. Somos guardas deste tesouro de fé, não proprietários. Hoje vemos a metáfora da videira. A sua madeira não serve para nada e tem de ser podada todo ano para frutificar. Basta uma doença para que se perca toda a vinha. O seu fruto é incerto, até o momento da colheita, da vindima. Vejamos que o que nos foi dado deve ser cuidado e que os frutos devem ser dados a quem pertence de direito, a Deus. A antífona de entrada é tirada do livro de Esther, capítulo 1, do versículo 9 a 11. Tudo pertence a Deus, e Ele exerce seu poder sobre todas as coisas. Senhor, tudo está em vosso poder, e ninguém pode resistir à vossa vontade, pois a vontade de Deus se realiza, e nada a pode impedir. Ele é o Deus Criador. Diz: vós fizestes todas as coisas, o céu, a terra e tudo que eles contêm. Diante disto, ao celebrar a Eucaristia, a igreja em oração canta: sois o Deus do universo. Sois o Deus de tudo. Tudo está disposto segundo a vontade divina.
A primeira leitura é tirada do profeta Isaías, capítulo 5, do versículo de 1 a 7. Este cântico vem dirigido a Jerusalém e aos cidadãos de Judá. Eles são chamados a julgar a situação da vinha. Este cântico expressa o canto que se refere a um trabalho árduo do vinhateiro, que teve uma experiência amarga. A imagem da vinha vem aplicada a Judá e Jerusalém e exprimir a aliança de Deus com seu povo. A vinha é também símbolo do amor de Javé por seu povo, pois ele tirou a cepa do Egito e a plantou na terra prometida, seu povo eleito. O profeta Isaías, amigo do esposo, que é Deus, entoou o cântico em nome do amigo. O amigo meu, isto é, Javé Deus, possui uma vinha em fértil encosta, a terra de Judá e Jerusalém. Javé Deus cuidou do seu povo eleito, cercou-a, limpou de pedras, isto é, limpou o terreno, afastando os povos que moravam naquela terra, para ali plantar o seu povo. E ali plantou videiras escolhidas. Foi nesta terra que Javé Deus plantou o seu povo vinha. Edificou uma torre, isto é, o templo, e no meio construiu um lagar para fazer vinho, pisando as uvas, o vinho sinal de alegria e de festa. Esperava que a videira Judá-Jerusalém produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. O povo de Judá quebrou aliança com Deus, essa aliança que Deus fez com seu povo, servindo a outros deuses, divindades, e também não vivendo a aliança, a justiça, dentro do próprio povo de Deus. O profeta pede agora um posicionamento deste povo de Judá e Jerusalém. Julgai a minha situação, isto é, de Javé, e a minha vinha, Judá. O que Javé poderia mais ter feito por seu povo? Javé fez aliança com seu povo. Esperava que este povo produzisse a lealdade, a verdade, frutos de verdade, de lucidez. Mas porque ela produziu uvas selvagens, isto é, porque rompeu com a aliança, Javé, então, diante do que se esperava do seu povo, e diante do povo que não mais correspondia sendo fiel, diz vários itens. Primeiro, vou desmanchar a cerca. Javé não mais protegerá seu povo infiel, que se tornou um povo selvagem, uvas selvagens. Segundo, ela, a vinha, Judá, será devastada pelos babilônios. Terceiro, vou derrubar o muro, as muralhas que protegiam a vinha, isto é, Jerusalém e as cidades de Judá. Quarto, as cidades de Judá e Jerusalém serão pisoteadas, destruídas pelos invasores babilônicos. Quinto, vou deixá-la inculta, sem plantar, e selvagem, abandonada. Sexto, ela não será podada nem lavrada, será terra infértil, pois Javé é que lhe dava fertilidade. Ao romper a aliança, Javé não tem mais compromisso com seu povo, porque foi o povo que rompeu com a aliança, não Javé. Eles escolheram seu próprio caminho. Sétimo, espinhos e sarças tomarão conta dela, isto é, o total abandono da terra prometida. 8. Não deixarei as nuvens derramarem a chuva sobre ela. A chuva traz vida ao solo seco, enquanto Judá muitas vezes recorria
algumas divindades para trazer fertilidade à terra, esquecendo de Javé. Agora, o profeta dá nome à metáfora, parábola, denunciando a quem se refere o canto. Primeiro, a vinha é a casa de Israel e Judá. Israel, que foi destruído pelos assírios, e Judá, que foi destruída pelos babilônios. O povo escolhido não viveu aliança, mas agiu na injustiça, usando da lei para beneficiar a si próprio, praticando a justiça dentro do país. Terceiro, o Deus que fez aliança com seu povo esperava bondade, mas este povo praticou a iniquidade. A não prática da aliança, do Código da Aliança. Este cântico pertence ao período anterior ao exílio da Babilônia e convidava o povo à conversão antes da destruição de Judá e Jerusalém. O salmo responsorial é o Salmo 79 e 80. É uma prece pela restauração de Israel, é um salmo do pré-exílio da Babilônia. O refrão é tirado do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 7a. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A nós, que somos o Israel de Deus, o Israel da fé, se refere a nós. Gálatas, capítulo 6, versículo 16. A primeira estrofe é tirada dos versículos 9 e 12. Israel foi tirado do Egito, videira, e foi plantada na terra prometida, depois de Javé ter expulsado as nações. Na terra prometida, Israel se estendeu sobre todo o território da Palestina, com as fronteiras recriadas até o mar Mediterrâneo, as montanhas do Líbano, até o rio Eufrates. A segunda estrofe é tirada dos versículos 13 e 14. Aqui se faz perguntas a Javé. Por que ele permitiu que se destruísse a cerca que ele plantou? Ele destruísse a cerca que protegia a vinha que ele plantou, enquanto os invasores tudo destruíram, restando somente ao povo clamar a Deus diante da impotência do seu próprio povo, diante da calamidade que eles estavam vivendo. A referência à destruição do reino do norte, Israel, pelos assírios, vemos aqui sentir. Aquilo que aconteceu no reino do norte começava a ser vislumbrado no reino do sul, com a ameaça da Babilônia, que vence os assírios, e estão também agora ameaçando Judá. A terceira estrofe é tirada dos versículos 15 e 16. Aqui tem uma súplica a Deus Elohim, para que escute a súplica e que o povo de Israel seja salvo. Diante de Deus ter abandonado o seu povo, então a súplica é que ele volte. O afastamento de Deus se deve à infidelidade do povo. Deus que plantou o povo de Israel, que agora o mantenha na sua proteção e lhe seja fiel. A quarta estrofe é tirada dos versículos 19 e 20. Nesses versículos se promete a louvar a Deus na liturgia, no reconhecimento da salvação. A súplica é que Deus intervenha, que restitua a vida do povo, e este povo reconhecerá a ação bondosa do próprio Senhor. A promessa de fidelidade ao Senhor traz compromisso do povo, que compromete a se converter. Isto é, o povo que tudo abandonou, que rompeu com a aliança, agora suplica que Deus lembre a aliança e volte. A volta de Deus e a fidelidade de Deus ao seu povo significa a vida e libertação do povo eleito. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 9. Paulo faz uma súplica à igreja dos Filipenses.
Paulo chama a comunidade, a igreja dos Filipenses, a uma confiança, a uma entrega total a Deus, ao Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai. Diz: não vos inquieteis com coisa alguma. Não devemos consentir e nos perturbar com o que aconteça ou possa acontecer. Devemos confiar. As súplicas devem ser dirigidas a Deus, Pai, diante das necessidades da igreja. A liturgia deve ser feita em orações, súplicas, ação de graças. A certeza de que não estamos abandonados, pois o Deus da paz, não da paz dos homens, o Deus da paz, nos convida, pois somos o seu povo. A liturgia deve ser feita em orações, súplicas e ação de graças. Deus ultrapassa todo entendimento e compreensão humana. E por isso, os seres humanos não são capazes de imaginar, somos limitados à grandiosidade da paz divina e do próprio Deus. A vida do cristão deve ser ocupada com realidades de vida que dão forças e razão para viver em Cristo Jesus. Devemos ocupar nossa vida com aquilo que vale a pena para viver nossa fé. Com tudo que é verdadeiro, a lucidez, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude, que seja de valor e honra para a vida do cristão. O cristão deve procurar viver uma vida nobre. Não deve justificar em nenhum momento os seus erros. Não deve em nenhum momento ficar lamentando a sua sorte e a sua vida. Ele deve, acima de tudo, confiar, se lançar em Deus e, com todas as forças possíveis que ele tem da sua vida, buscar a Deus e só encontrar nele repouso e a paz. Paulo se coloca como exemplo. Praticai o que aprendestes, Paulo como mestre da fé, e recebestes a tradição que receberam de Paulo, o que tenham visto e ouvido através de Paulo. Assim, vivendo e agindo, a igreja terá a certeza da presença do Deus da paz nela. O Evangelho é tirado de São Mateus, capítulo 21, versículo 33 a 43. Jesus dirige sua palavra narrando uma parábola aos sumos sacerdotes e anciãos do povo. Ele está em Jerusalém e agora quer denunciar as autoridades que tomaram para si uma propriedade que pertence a Deus, onde eles deveriam ser simples administradores. O proprietário é Deus, que plantou uma vinha. Israel, que tirou do Egito, plantou na terra prometida. Fez um lagar para espremer as uvas, lugar onde produz alegria e festa, e colocou ali a torre, o templo. Os vinhateiros eram as autoridades que tinham função de guardar, de cuidar da vinha, o povo escolhido. Ele entregou a vinha aos vinhateiros, às autoridades, e viajou para o estrangeiro, habitando o céu, lugar divino de onde ele virá no final dos tempos. Temos então uma frase temporal, quando, expressando o tempo da colheita, fim dos tempos, o proprietário enviou então seus empregados, servidores, os profetas, para receber o fruto devido, e que os vinhateiros trabalharam. Os vinhateiros recusam receber esses profetas, esses homens. Uns foram espancados, outros mortos, outros apedrejados. Mas Deus, o proprietário, enviou outros homens, mensageiros, profetas, de maior número, mas foram rejeitados. Os vinhateiros não exerceram a missão que lhes foi confiada e não retribuíram a Deus o que lhe pertencia. Basta ver Ezequiel, capítulo 34, os falsos pastores.
Então o Pai eterno, proprietário, enviou seu próprio Filho, Jesus, mas até o Filho foi rejeitado. Os vinhateiros queriam tomar posse daquilo que não lhes pertencia, a terra prometida, a aliança em Deus. Mas até o Filho foi morto. Queriam tomar posse da herança do herdeiro. Ao retorno do dono da vinha, no fim dos tempos, Jesus pergunta então às autoridades, sumos sacerdotes e anciãos do povo: o que fará o proprietário, Deus, com esses vinhateiros? O peixe morre pela boca. Eles respondem: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, isto é, às novas autoridades, aos pastores, autoridades da igreja, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Aqui cabe às autoridades da igreja uma séria advertência. Nenhum deles pode se comportar como dono daquilo que não lhes pertence. Somos administradores e não donos daquilo que pertence a Deus. Pertence a Deus o povo, sua vinha, suas ovelhas. Jesus dirigiu essa parábola para aquelas autoridades que vão matá-lo e colocá-lo numa cruz. A pedra rejeitada a Jesus tornou-se a pedra de ângulo, que dá unidade à construção e segurança. Então, por não acolherem Jesus, o Filho, o reino dos céus será tirado dessas autoridades judaicas e entregue ao povo da nova aliança, que irá produzir frutos, a igreja. A antífone de comunhão será tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17. A igreja comungante se aproxima do Cristo Jesus na Eucaristia. Essa Eucaristia que forma a unidade da igreja e é chamada a testemunhar no mundo o Jesus que veio para servir e não ser servido, e dar o seu corpo e sangue como nosso alimento em resgate por muitos. Embora, sendo muitos, nós formamos um só corpo, porque participamos do mesmo pão, de um mesmo cálice. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.